Olá pessoal, meu nome é Vinícius Correia, sou médico formado pela Unicamp, especialista em clínica médica pela USP e atualmente sou preceptor da USP e membro do Grupo SIM. Hoje eu vou falar para vocês da abordagem inicial do paciente intoxicado e essa é uma aula que é uma parceria entre a SIM e o Papo de Clínico. Os dois Instagrams estão aí na página inicial, tá ok? Bom, vamos começar. Mostrando para vocês a importância de estudar intoxicações exógenas. Elas correspondem a mais ou menos 5 a 10% dos atendimentos no departamento de emergência e 5% das internações em UTI. Então é um valor relevante, a gente vê no pronto-socorro, não é incomum. E as duas principais causas de intoxicação no mundo são medicações e substâncias recreativas, principalmente cocaína, maconha, né? Drogas recreativas. No Brasil, segundo dados do Cinetox de 2017, a principal causa é acidente escorpiônico, seguido de medicações e depois acidentes ofídicos. Então, no Brasil, inverte um pouquinho, os animais peçonhentos entram aí como primeira causa, tá? E não se esqueçam, toda suspeita de intoxicação tem que notificar, tá? Isso é obrigatório, tá? Bom, e como que a gente avalia inicialmente o paciente intoxicado? A avaliação inicial é igual todo paciente que chega na sala de emergência. É o MOVID. O que é o MOVID? Vamos monitorizar o paciente, fornecer oxigênio se ele precisar, obter um acesso venoso, tá? Coletar os exames, realizar um eletro e destro, desde destro. Sempre tem paciente que chega na sala de emergência, principalmente com rebaixamento de consciência, ganha um destro. E aí eu vou para o ABCDE, então ver via aérea do paciente, respiração, parte hemodinâmica, parte neurológica e vou expor o paciente, tá? Então isso é como a gente faz para os pacientes que chegam na sala de emergência. Em seguida, eu pontuei aqui em vermelho os principais pontos que a gente tem que se atentar no paciente com intoxicação exógena, tá? Na avaliação secundária, a gente vai fazer aquele exame físico mais detalhado, mas no paciente intoxicado, a temperatura, por exemplo, é uma coisa bem importante, que vai nos guiar aí entre as diferentes toxíndromes. Outra coisa, que na minha opinião é a mais importante, é a pupila. A pupila vai nos guiar aí entre as diferentes toxíndromes e é o passo inicial aí na avaliação do paciente, tá? Nível de consciência, frequentemente está alterado, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação, vou ter que auscultar o pulmão direito, porque os pacientes muito secretivos falam a favor de, por exemplo, síndrome colinérgica. Vou avaliar também salivação, distensão abdominal, ruídos hidroaéreos e a pele também é bem importante, tá? Se o paciente está diaforético ou não, principalmente. Em seguida, eu vou fazer a anamnese direcionada, tá? Quando eu já estabilizei o paciente, já tranquilo, eu vou atrás da história, tá? O que eu tenho que saber no paciente intoxicado? Esses 6 pontos são os principais. Qual o tipo de substância que o paciente ingeriu, a dose em miligramas por quilo, ou seja, eu vou ter que calcular aí quantos comprimidos o paciente ingeriu e quanto mais ou menos o paciente pesa. Porque quando vocês procuram nas referências de intoxicação, as doses tóxicas são dadas em miligramas por quilo. Então, por isso que a gente calcula para ver se o tóxico foi dado em dose preocupante ou não, tá? Outra coisa é a duração da exposição, se é aguda ou crônica, e o tempo da exposição até o atendimento. Isso vai nos guiar bastante nas medidas, aí, principalmente de descontaminação, tá? Que a gente vai falar mais para frente. Outra coisa é se a ingestão foi intencional ou acidental. Lembrando que as intencionais a gente tem que valorizar mais, porque geralmente são as mais graves, porque o paciente efetivamente tentou suicídio, né? Outra coisa é avaliar as comorbidades das medicações em uso, porque disso a gente consegue deduzir aí alguns possíveis tóxicos que o paciente pode ter ingerido, né? Geralmente está associado às medicações de uso contínuo. Em seguida, a gente vai tentar enquadrar o paciente em uma toxíndrome, e aí, depois disso, vamos pedir alguns exames pertinentes para depois realizar as medidas gerais e as medidas específicas para a toxíndrome, tá? E não esquecer que todo paciente intoxicado, a gente, se foi uma tentativa de suicídio, tem que pedir avaliação da psiquiatria antes da alta, tá? Bom, vamos começar pela anamnese, eu vou dar algumas dicas para vocês. Quanto que a gente suspeita, então,
de intoxicação exógena. Primeiro ponto aqui é aquele paciente que chega com uma história meio difícil de tirar, a gente não consegue, seja por não colaboração do paciente, porque muitas vezes o cara que tentou suicídio não vai querer contribuir com uma história adequada, ou mesmo o nível de consciência não está muito favorável para a gente tirar uma história legal. Então, muitas vezes a anamnese é prejudicada. Outra coisa é aquele quadro clínico estranho, que não se enquadra em nenhum diagnóstico. Então a gente já pensou em várias coisas e fala, nossa, isso está meio esquisito. Quando está meio esquisito, acende aquela luzinha para tox síndrome, tá? Lembrem das intoxicações exógenas, tá? E eu vou mostrar para vocês que as intoxicações exógenas, elas podem se manifestar de diferentes formas, se apresentar como diferentes síndromes na emergência. Então, é um quadro clínico muito amplo, tá? Além disso, temos que perguntar ativamente antecedentes psiquiátricos do paciente, porque isso está associado com muitas vezes com algum transtorno, tá, psiquiátrico. E quando aquele paciente chega com alteração neurológica. Então, principalmente pupila alterada e nível de consciência também, tá? São os dois principais pontos aí do exame neurológico. Outras dicas importantes. Como é uma história difícil de tirar, pergunte direito para a equipe que trouxe o paciente, para os familiares, tenta acessar os familiares, conhecidos do paciente. Pergunta ativamente dos antecedentes psiquiátricos e também procure ativamente as comorbidades e medicações que o paciente faz uso, que muitas vezes a intoxicação está associada à medicação que o paciente já faz uso em casa. Além disso, cheque os bolsos do paciente. Frequentemente, o cara rebaixado o nível de consciência chega na sala de emergência, você vai lá, checa os bolsos e você acha várias cartelas vazias de medicação, tá? Então isso é um dado importante também. Em seguida, a gente vai avaliar as tox síndromes, tá? Tentar enquadrar o paciente numa tox síndrome. Como que a gente faz isso? Primeiro ponto, como eu falei para vocês, pupila, tá? A pupila vai abrir uma chave aí de diagnósticos diferenciais interessante. Então assim, primeiro, pupilas mióticas, o que eu tenho que pensar? Eu vou ter que pensar em principalmente duas síndromes, síndrome narcótica e síndrome colinérgica. O que vai diferenciar uma da outra? As secreções. Se o paciente está hipersecretivo, vou pensar mais numa síndrome colinérgica. Então, aquele cara que está cialorreico, diarreico. O paciente com síndrome colinérgica, ele também tende a estar mais bradicárdico, hipotenso. Mas isso não é uma regra, ele também pode estar hipertenso e taquicárdico. Mas aquele paciente hipersecretivo e com pupilas mióticas, eu tenho que pensar em síndrome colinérgica. No entanto, se ele não está muito secretivo e a pupila bem pontiforme, eu tenho que pensar em síndrome narcótica, né? O principal representante aqui é morfina, né? Mas tem outros tipos de opioides também que o paciente pode se intoxicar. Em seguida, aquele paciente que tem pupilas normais, né? Mas ele tem geralmente uma temperatura mais baixa ou normal, eu tenho que pensar em quê? Em síndrome sedativa hipnótica. Quais são os principais representantes aqui? Benzodiazepínico, os anticonvulsivantes como carbamazepina, fenobarbital, tá? Lamotrigina. Então, esses anticonvulsivantes e os benzodiazepínicos também entram nesse grupo aqui, tá? E aquele paciente que está midriático, com uma temperatura tendendo a alta ou um pouquinho normal, mas geralmente alta, tá? Eu tenho que avaliar o quê? Diaforese, tá? Se o paciente está pouco diaforético, aquela pele seca, aquele rubor facial agitado, confuso, eu tenho que pensar em síndrome anticolinérgica. E qual que é o principal representante aqui? Tricíclico, tá? Tricíclico é o principal representante da síndrome anticolinérgica. A gente, em uma outra ocasião, vai aprofundar esse tema aí com vocês também, tá? Mas é o principal representante, então sempre lembrar de tricíclico. No entanto, se o paciente está bem diaforético, muito sudoreico, eu tenho que pensar na síndrome adrenérgica e símilis. Quais são as símilis da adrenérgica? Síndrome alucinógena ou síndrome serotoninérgica. A síndrome adrenérgica, a principal representante aí, cocaína. Paciente taquicárdico, hipertenso, hipertérmico, diaforético, com a pupila midriática. O que diferencia a adrenérgica das demais, né? Alucinógena, por exemplo, como o próprio nome diz, o paciente vai ter alucinações. E o principal representante aí é o LSD, o ácido lisérgico, tá? E a síndrome serotoninérgica?
principal representante são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, quando geralmente estão associados a outro inibidor da recaptação da serotonina, como por exemplo os imaus, né? Ou os duais. Então, esse paciente, o que ele vai ter que vai diferenciar ele das outras duas síndromes, né? Ele vai ter diarreia, ele vai ter mioclonia, tá? Ele pode ter rigidez muscular também. Então, principalmente a diarreia e a mioclonia são alguns pontos chaves que vão diferenciar a síndrome serotoninérgica da adrenérgica e da alucinógena, tá? E tem algumas síndromes que não se encaixam nesse fluxograma, né? Então, aquele paciente que chega numa acidose metabólica grave, por exemplo, quando ele ingeriu salicilato ou ingeriu álcoois como metanol e etilenglicol, aquele paciente que ingeriu cáustico para tentativa de suicídio também, que faz estenose de esôfago, que faz lesão corrosiva no esôfago, pode perfurar. Então não entra nesse fluxograma, mas é bem importante a gente saber também. Síndrome asfixiante, tem que lembrar de hidrocarbonetos, que causam lesões inalatórias, pneumonite química, cianeto, monóxido de carbono, tá? E as bradiarritmias, que são causadas principalmente pelos beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e digoxina, tá? Que também não entram aí nesse fluxograma geralzão. Bom, eu vou começar pelos exames gerais. E nos exames gerais a gente vai ter que pedir aquele laboratório geralzão mesmo, hemograma, glicemia, eletrólitos, função renal, função hepática, urina 1, e pedir a gasometria arterial com lactato, que ajuda também bastante a gente a pensar nos principais diagnósticos diferenciais. O eletro é essencial para o paciente intoxicado, porque muitos fármacos cursam com prolongamento de QT, tá? E muitos fármacos também com QRS alargado. Uma regrinha prática, que não dá para aplicar para todos os casos, mas aqueles tóxicos que bloqueiam o canal de sódio, eles vão largar mais do que QRS. Então, geralmente, esses se beneficiam de bicarbonato de sódio, tá? E alguns tóxicos vão alargar QT e aí, geralmente, se beneficiam de sulfato de magnésio, tá? Por exemplo, o tricíclico é bloqueador de canal de sódio, né? E, por exemplo, as quinolonas podem alargar o QT também, antipsicóticos. E o raio-x de tórax também é um exame bem importante, que ajuda também a gente na sala de emergência como diagnóstico diferencial. Bom, e os testes específicos aí para o paciente intoxicado? Vocês já ouviram falar, muito provavelmente, do screening toxicológico que todo mundo pede aí quando o paciente intoxicado chega na sala de emergência. Então, esse screening, que são os testes toxicológicos qualitativos, são indicados em poucas situações, tá? É só quando está aquele paciente sintomático, que tentou suicídio, que a gente não sabe a história direito, a gente não faz a mínima ideia da substância que o cara ingeriu, tá? Nesses casos, talvez valha a pena a gente pedir um rastreio aí toxicológico para os agentes que a gente acha mais provável para aquela síndrome, tá? Qual que é a grande limitação desses testes? Primeiro que tem muito falso positivo, porque tem alguma reatividade cruzada a classes de medicações diferentes. Além disso, se a urina estiver muito diluída, pode dar falso negativo, porque são testes urinários, tá? Identifica apenas a classe da medicação, não a medicação especificamente. Então, se o cara ingeriu morfina, ele vai falar só que é um opioide, por exemplo, tá? Não qual opioide o cara ingeriu. E aí, quais são as principais substâncias detectáveis? Por exemplo, as drogas de abuso são as principais, tá? Benzodiazepínicos, opioides, tricíclicos, barbitúricos. Lembrando que cada droga ela tem um tempo no qual ela vai ser eliminada pela urina. Então isso também limita o teste, porque, por exemplo, a maconha ela dura 30 dias na urina. Então, se o cara usou maconha há 15 dias atrás e hoje ele se intoxicou por morfina, eu não consigo diferenciar, entendeu? Porque o exame dele de maconha vai dar positivo, tá? Bom, e os testes toxicológicos qualitativos, tá? A gente tem mais espaço para esses testes do que os qualitativos, tá? Os quantitativos, a gente indica quando o fármaco é dosável e quando a dosagem do fármaco tem relação com a toxicidade, com o quadro clínico do paciente e vai interferir no meu tratamento, tá? Quais são as principais substâncias dosáveis? Em geral, os anticonvulsivantes são os que a gente mais dosa, mas também o paracetamol, digoxina, lítio, salicilato, álcoois,
a gente consegue dosar o paraquat também, carboxiemoglobina. Então, tem alguns fármacos que são dosáveis e vale a pena a gente pedir, tá? Mas a gente tem que ter a suspeita que o paciente se intoxicou por esse fármaco. A gente vai sair pedindo todas as dosagens de todos os fármacos possíveis, tá? Bom, e as medidas gerais específicas a gente vai deixar para uma próxima aula, tá? Porque essa aula, a ideia é a gente fazer a abordagem inicial do paciente intoxicado, identificar as toxíndromes, pedir os exames iniciais. Aí na próxima aula a gente fala um pouquinho do manejo geral das intoxicações, tá? Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, sim.cursos, e também o Papo de Clínico. Muito obrigado.